Reforma tributária vai passar, não vai passar? Como é que passa? Como é que fica bom para quem? Fica ruim para quem? Todo mundo quer saber disso, mas antes se inscreva aí no canal do Movimento Brasil Livre, aperta aí no sininho para receber as notificações, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos que vamos. Pois muito bem, reforma tributária, ela foi idealizada pelo economista Bernard Api, apresentada na forma de proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, pelo deputado Baleia Rossi e é relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro agora numa comissão mista, ou seja, Senado e Câmara. Enfim, vamos passar para os pontos positivos da reforma tributária. Todo mundo concorda que precisa fazer reforma, por quê? Porque os impostos são muito complexos, é muito difícil você saber o quanto você precisa pagar, para qual ente você precisa pagar, para qual estado você precisa pagar, no caso você tem uma empresa interestadual, enfim, é um sistema extremamente complexo, o mais complexo do mundo e não é exagero nenhum falar sobre isso, falar esse número, porque no Brasil a média é de mais de 2.000 horas por ano que os empresários gastam só para saber o quanto eles precisam pagar. Ou seja, no Brasil não só é caro pagar imposto, porque o imposto é muito alto, mas também porque ele é muito complexo. Você precisa ter muitos advogados, muitos contadores para efetivamente fazer um bom trabalho na sua empresa e você conseguir dormir mais ou menos tranquilo, porque nem sempre, mesmo você tendo uma grande estrutura, você consegue ter tranquilidade na hora de pagar os seus impostos. Então, justamente para aumentar a produtividade, para que o empresário pense menos no imposto e mais na qualidade e no preço do produto e do serviço que ele vai prestar para nós, consumidores, que vem a reforma tributária, e esse é justamente o primeiro ponto positivo, a simplificação. Vários impostos, 8, 9 impostos, vão se juntar num imposto só sobre consumo, né? Numa coisa que é semelhante ao IVA, Imposto sobre Valor Agregado da Europa. Você que já viajou para a Europa ou já leu alguma coisa sobre o sistema tributário europeu, sabe do que eu estou falando, né? Você junta vários impostos, em vez de você ter um monte que você tem hoje no Brasil, o IPI, o PIS, COFINS, ICMS e tal, vários desses vão se juntar num imposto só, justamente para simplificar. Esse é o primeiro ponto, menos burocracia, mais facilidade para empreender. Segundo principal ponto positivo é a questão do fim da guerra fiscal. E o que é a guerra fiscal? Bom, os estados hoje têm uma disputa para saber quem fica com as empresas, quem fica com os negócios, e nessa disputa o pessoal vai baixando imposto, vai concedendo renúncia fiscal. O grande problema disso é que isso incentiva as empresas a irem para lugares remotos que não têm boa produtividade, o que aumenta o custo do Brasil e dificulta principalmente as nossas exportações e faz com que os serviços e os produtos cheguem mais caros e numa qualidade pior para você. E para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu vou dar o exemplo mais dramático, né, que é uma das maiores renúncias fiscais que o país tem, que é a Zona Franca de Manaus. Então, vamos supor que você tem uma montadora ali, ou então uma fábrica da Coca-Cola lá na Zona Franca de Manaus, mas você para pensar exatamente sobre o mercado consumidor, sobre logística e infraestrutura, não faz sentido ela estar lá. E por quê? Porque quem produz a garrafa de vidro está aqui em São Paulo. A mão de obra qualificada para trabalhar na fábrica da Coca-Cola está aqui em São Paulo. O mercado consumidor, o maior mercado consumidor da Coca-Cola está aqui em São Paulo. Enfim, todos os insumos, a mão de obra, o mercado consumidor, a logística, o que faz mais sentido do ponto de vista da economia é instalar a fábrica em São Paulo. Porém, ela está na Zona Franca de Manaus, porque o Brasil é um país em que os impostos pesam tanto que vale mais a pena você ignorar esse ponto de vista do mercado consumidor, da logística, do transporte, botar em caminhão, infraestrutura e lidar com dor de cabeça, enfim, do que você pagar impostos mais caros. Portanto, o fim da guerra fiscal, que é você cobrar apenas no destino, ou seja, no estado que consome, o que realmente faz sentido. Quem paga imposto no final? É o empresário? Não, o empresário repassa isso no preço, no custo do produto ou do serviço. Quem paga é o consumidor. Logo, fica o imposto no domicílio do consumidor. Se eu sou aqui do estado de São Paulo, eu consumo no estado de São Paulo, o dinheiro fica para o governo do estado de São Paulo. Se eu sou de Brasília, eu consumo lá em Brasília, o imposto fica com o governo do Distrito Federal. Enfim, você acaba com essa questão de você ter essa disputa tributária e você pensa muito mais na competitividade, na qualidade, no preço do produto, em vez de se preocupar em quem está concedendo renúncia fiscal ou não. Além do que, essa política de renúncias fiscais, que foi principalmente implementada e aumentada durante os governos
petistas, ela favorece determinados grupos que têm poder de lobby dentro da Câmara dos Deputados e faz com que o dinheiro público financie a ineficiência. O dinheiro do pagador de impostos, que deveria ir principalmente para financiar serviços básicos, né, atendimento da saúde, da educação, da infraestrutura, vai para financiar a ineficiência, para incentivar empresas a se instalarem em locais em que é mais difícil, mais caro para você produzir os seus produtos. Pois muito bem, nós falamos dos pontos positivos, razões pelas quais nós somos, inclusive nós do MBL, somos favoráveis a uma reforma tributária, porém nós temos os pontos negativos dessa reforma que foi apresentada na Câmara dos Deputados e que deve sim ser aprovada nesse ano, mas disso eu vou entrar em mais detalhes futuramente, mais para frente no vídeo. Primeiro ponto negativo, juntar a alíquota do serviço com o produto. Hoje, o principal imposto sobre as mercadorias, sobre as coisas, é o ICMS, um imposto estadual. E o principal imposto que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E o principal imposto sobre serviços é ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é o imposto municipal. Acontece que hoje você tem alíquotas diferentes justamente porque é muito diferente você produzir um produto de você prestar um serviço. São naturezas diferentes, são fatos geradores diferentes, enfim, são custos diferentes, são questões diferentes que estão relacionadas a você produzir um produto para você prestar um serviço. A reforma busca unir essas duas coisas. E qual que é o grande problema nisso? Uma das grandes promessas da reforma era desburocratizar sem nem aumentar nem diminuir imposto. Porém, quando você junta e tem uma alíquota única para os produtos e para os serviços, você inviabiliza os serviços e os serviços é o setor que hoje mais emprega no Brasil e representa 2/3 do PIB. E por que isso? Porque hoje o imposto o ISS é muito menor do que o ICMS. E se a gente fizer uma alíquota única, o ISS, que hoje está aí 3, 4, 5, 6%, dependendo do município, vai passar para 25, 26 ou 27%, um aumento de 300 a 600% dependendo do setor. Então, principalmente os mais pobres, o pessoal que trabalha como cabeleireira, como manicure, ou cara que trabalha como diarista, ou como barbeiro, ou como motorista, ou cozinheira, enfim, o setor de serviços, pedreiro, né, a construção civil, principalmente a construção civil voltada para os mais pobres, que tem menos insumo e mais mão de obra, vai ser prejudicado. E aí tem-se um grande dilema, né? Na questão do produto, você tem uma natureza diferente, porque quando eu, por exemplo, vou lá comprar um alumínio para minha empresa que faz ferramentas de alumínio, quando eu compro esse alumínio, eu consigo lançar o crédito tributário para depois ser cobrado, né, para ser abatido do preço, para eu não ser bitributado, né? Depois, no final das contas, só vai ser pago o imposto sobre o consumo uma vez. No serviço, é difícil fazer a mesma coisa porque o principal insumo, né, a principal matéria-prima do serviço é a mão de obra, é uma pessoa trabalhando. E não tem como você lançar uma pessoa trabalhando, uma carteira de trabalho ou os custos trabalhistas como crédito tributário, o que distingue essencialmente os produtos dos serviços. Países aí como a França, Espanha e Portugal têm pelo menos 3 alíquotas diferentes justamente para diferenciar produtos, serviços e outras naturezas de atividade econômica entre si. Esse é um dos principais pontos negativos, inviabilizar o setor de serviços no Brasil. E o segundo ponto negativo é a questão da transição, né? Uma transição que leva 10 anos. Durante 10 anos, a gente vai ter o IBS, que seria o IVA brasileiro, subindo, começa pequenininho, aí vai aumentando, 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 e o ICMS e outros impostos vão diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar em zero. Só que durante 10 anos, além de todos os impostos que existem hoje, vai existir mais um imposto. Ou seja, mais burocracia durante um período de 10 anos, e 10 anos, minha gente, a gente sabe como é que funciona o Brasil. Nenhuma reforma vai sobreviver tudo isso de tempo, né? Daqui a 2 legislaturas, uma legislatura, decidem aprovar outra reforma, acabou com o tempo de transição, acabou com a reforma. Isso porque são 10 anos de transição do ponto de vista de quem contribui. Do ponto de vista de quem recebe das prefeituras, dos estados e da União, do governo federal, a transição é de 50 anos. Nenhuma Constituição republicana durou
tanto tempo quanto menos uma reforma tributária. Então esse é um ponto que precisa ser repensado. E tem mais uma questão que eu já ia esquecendo, que hoje vocês sabem que para os serviços são os municípios que determinam qual é a alíquota. Juntando os serviços com os produtos, uma parcela desse imposto, desse IBS, vai ser definida pelos municípios, o que pode inviabilizar também as empresas, um dos setores que mais emprega, que é o varejo. Imagina você ter mais de 5.000 alíquotas diferentes de produtos em diversos municípios diferentes e você ter uma operação nacional como uma Casas Bahia ou como uma Magazine Luiza da vida, que atende principalmente pessoas de baixa renda. Como operacionalizar isso com tantas alíquotas diferentes? Torna isso absolutamente inviável. Justamente em razão disso, o posicionamento do Movimento Brasil Livre é pela modificação desses dois pontos, que os municípios não tenham essa autonomia para definir as suas alíquotas diferentes para esse imposto que deveria ser único em todo o estado, deveria ser uma alíquota só para todo o estado, como acontece em países desenvolvidos, e essa questão também de você juntar a alíquota dos produtos e dos serviços que inviabiliza os serviços. Mas, de todo modo, a reforma é positiva, tende a ser aprovada, porém, um ponto importante que boa parte da imprensa tem esquecido é que a reforma só gera efeitos, a gente só sente na prática, não depois da aprovação da PEC, da Proposta de Emenda à Constituição, mas depois da aprovação da Lei Complementar, que é aquela que regulamenta aquilo que está na Constituição, especificamente. Como a gente tem uma PEC para a reforma tributária, nós vamos precisar de lei complementar para regulamentar essa emenda constitucional da reforma tributária. E o prazo para se discutir, a previsão para se discutir essa lei complementar é só em 2021. Então, muito provavelmente, o principal debate, que são esses detalhes que a gente está colocando aqui para vocês, vai ficar para 2021, mesmo com a aprovação da PEC sendo agora já em 2020. Beleza, gente? Valeu! Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.